Olá, eu sou Kevin Christopher. Essa apresentação foi elaborada em conjunto com meu colega Caio Coutinho Lírio, da disciplina de Mecânica dos Fluidos, ofertada pelo professor Juraci. Essa apresentação vai falar sobre o capítulo 7, que é o capítulo de similaridade. Natureza da análise dimensional. Várias questões de mecânica dos fluidos elas podem ser resolvidas só com derivadas e com integrais. Só que algumas delas a gente precisa de valores que a gente só consegue em laboratório. E em muitas delas a gente tem um certo problema, que os protótipos podem ser grandes demais ou podem ser pequenos demais para a gente poder fazer essa análise. Existem outros problemas que podem aparecer também, como eu vou dar mais um exemplo mais à frente, mas eu queria começar com esses dois exemplos. O exemplo do protótipo grande demais para ser estudado e o protótipo pequeno demais para ser estudado. Então, como é que a gente resolve isso? Para os protótipos grandes demais, como por exemplo, se eu quero estudar o escoamento em um avião, em grandes prédios, eu faço modelos parecidos com esses protótipos, geometricamente, e boto eles em situações em que o fluido ele escoe de forma cinematicamente igual ao protótipo. Ou seja, um modelo ele vai se comportar igual ao protótipo. Ah, mas o tamanho não vai ser igual, a velocidade talvez não vai ser igual. Então a gente adimensiona isso, que é fazer com que todos esses valores que eu obtenha, eles não dependam das dimensões que eu tenho no meu modelo estudado. O outro caso é o caso de protótipos pequenos demais para serem estudados, como por exemplo o escoamento em micro-organismos e dentro de tubos capilares. Aí nesse caso eu faço modelos maiores do que os protótipos e estudo eles com valores adimensionais também, que é o que a gente vai aprender mais à frente. Então, a maior parte dos fenômenos de mecânica dos fluidos, como eu havia falado antes, eles vão depender de complexos, de parâmetros geométricos, e a similaridade, o objetivo dela é adimensionar esses parâmetros. Por exemplo, vamos estudar a força de arrasto em uma esfera. Vamos supor uma esfera de superfície lisa, uma esfera sem atrito, e a força de arrasto ao redor dela vai ser dada pela equação força é igual a uma função dependente de d, que é o diâmetro dessa esfera, v, que é a velocidade do fluido, μ, que é a viscosidade do fluido, e ρ, que é a massa específica do fluido. Mas eu posso transformar essa força que estava em função de todos esses parâmetros e adimensionar ela, que dessa forma a gente tem essa função aí de baixo. E por que eu faço isso? Vamos supor que eu quero analisar essa força de arrasto, que ela depende de parâmetros como diâmetro, velocidade, viscosidade e peso específico. Eu quero analisar ela para 20 diâmetros de esfera diferente, para ver como esse diâmetro influencia na força de arrasto. E para cada esfera, eu vou analisar também 20 velocidades diferentes, para que depois eu possa plotar um gráfico. Só nisso eu tenho 400 análises. E vamos supor também que eu esteja em situações em que eu preciso variar ρ e μ, que é a massa específica do fluido, e a viscosidade do fluido. Isso vai me dar muita, mas muita análise. E na hora de plotar o gráfico, de tratar esses dados que a gente recebeu durante essa análise e quero plotar o gráfico, vem mais outro problema, que é como eu vou plotar um gráfico da força de arrasto em função de velocidade, sendo que eu tenho também o diâmetro, ρ e μ como parâmetro que eu analisei lá, variando durante o teste. É aí que essa função adimensional ela salva a gente, porque eu ainda vou precisar fazer a função f experimentalmente, mas para todas as esferas, todos os fluidos e para quase todas as velocidades, esses valores obtidos vão se ajustar sobre uma mesma curva. Então eu vou precisar de muito menos experimento, eu vou gastar menos tempo e eu vou conseguir estabelecer essa função com exatidão. Então, por exemplo, considerando o teste que eu tinha supracitado, onde a gente ia variar 20 vezes a velocidade, 20 vezes o diâmetro e variar também viscosidade e peso específico do fluido, que daria facilmente mais do que 400, eu posso tratar um diâmetro constante de esfera, um fluido constante, como por exemplo o ar, que aí eu tenho constante também a
viscosidade do fluido e o peso específico do fluido, e variar somente a velocidade, que no caso que eu citei antes, são só 20 variações. Então, nesse teste, eu já diminuí de mais de 400 testes, com 400 variações e combinações de variações diferentes, para apenas 20 variações, já que o que varia é somente a velocidade. Considerando um teste em que esses requisitos são cumpridos, de variação apenas da velocidade, a gente pode plotar um gráfico adimensional com essa seguinte curva. E como eu citei antes, todos os valores que foram feitos através de análise, foram recebidos através de análise, para variação de viscosidade, peso específico e diâmetro da esfera, eles vão cair em algum ponto dessa curva. E aí a gente tem como exemplo essas bolinhas azuis preenchidas e essas azuis vazias, que são exemplos recebidos, obtidos laboratorialmente e que se aproximam da nossa linha também. É óbvio, com algumas variações, que é a imperfeição de um teste prático. Dando introdução agora ao Teorema P de Buckingham. Se antes a gente escrevia a força de arrasto isolada ao lado esquerdo e botava ela igual a uma função f' dependente do diâmetro de ρ, de μ e de v, agora por sua vez a gente vai declarar uma função f, uma função g', dependente da força, diâmetro, ρ, μ e v, e essa função vai ser igual a zero. Essa g' ela vai ser uma função não especificada e ela é diferente daquela função f que a gente declarou antes. E o teorema de Pi, ele declara o seguinte: se a gente tem uma função g que é n, a gente pode transformar isso, essa função que tem parâmetros n parâmetros, em uma relação entre n e m, de parâmetros adimensionais π, da seguinte forma: onde m vai ser o número mínimo de dimensões independentes. Aquela função do slide anterior de g, dependendo de parâmetros de π, pode ser escrita da seguinte forma, em que, como eu disse antes, o m é um número normalmente muito mínimo, r, e de dimensões independentes, que a gente tem como exemplo massa, comprimento e tempo. Eles são requeridos para definir as dimensões de todos os outros parâmetros, Q1, Q2, até Qn. E a gente tem, por fim, como por exemplo da esfera, para o nosso problema da esfera, a função g em parâmetros de π é a função g da esquerda, e a função π igual a g em parâmetros de π é a função da direita. Agora a gente vai usar um exemplo da força de arrasto sobre uma esfera lisa para a gente poder encontrar um conjunto de grupos adimensionais que a gente pode correlacionar com dados experimentais. Temos como dados a força de arrasto é igual a uma função dependendo de ρ, v, d e μ para uma esfera lisa, onde ρ vai ser o peso específico do fluido, v, velocidade do fluido, d, diâmetro dessa esfera lisa sem atrito e μ, a viscosidade do fluido. E nós desejamos encontrar um conjunto apropriado de grupos adimensionais. Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai listar todos os parâmetros dimensionais envolvidos, que a gente tem que é f, v, d, ρ e μ, ou seja, os parâmetros, que são n, são iguais a 5 parâmetros dimensionais. No segundo passo, a gente seleciona um conjunto de dimensões fundamentais, que a gente pode escolher entre MLT ou FLT. FLT é força, comprimento e tempo, e MLT, que é o que a gente vai usar, é massa, comprimento e tempo. No terceiro passo, a gente vai listar todas as dimensões de todos os parâmetros em termos das dimensões primárias que a gente escolheu. E R vai ser o número de dimensões primárias, que no nosso caso aqui deu R igual a 3 dimensões primárias. No passo 4, a gente seleciona uma lista, da lista que a gente tem, um conjunto de R parâmetros dimensionais, e eles têm que incluir todas as dimensões primárias. Então, a gente tem como dimensão primária M, L e T, então os nossos parâmetros repetentes que a gente tem que escolher tem que conter também M, L e T. E é importante também que nenhum desses parâmetros seja um parâmetro dependente, e outra é que nenhum desses parâmetros pode ser a potência de outro parâmetro listado. Então a gente escolhe P no caso ρ, a gente escolhe ρ, V e D. Então a gente tem R igual a 3 parâmetros repetentes, que é igual a M.
Agora, no passo 5, a gente vai formar as equações dimensionais. A gente vai combinar os parâmetros que a gente selecionou no passo 4, que são o ρ, o v e o d, o m igual a r igual a 3, e a gente vai substituir eles em todos os parâmetros remanescentes, que a gente não escolheu como parâmetro repetente. E a gente vai fazer isso um de cada vez a fim de formar grupos dimensionais. No fim, a nossa quantidade de equações vai ser o n, que a gente tem que é o parâmetro dimensional, menos o m, que é o número de parâmetros repetentes. Então nós temos aqui n menos m é igual a dois grupos adimensionais, que foram os que sobraram, que a gente tem F, que é a força de arrasto, e μ, que é a viscosidade. Então, fazendo nossa primeira equação, que é a equação π1, a gente substitui F por ml sobre t ao quadrado, e a gente equaciona os expoentes de cada termo, até a gente encontrar a nossa equação π. Analogamente, a gente vai fazer a mesma coisa no π2 para a gente encontrar a equação para μ. Então a gente faz a mesma coisa. Substituímos μ por m sobre lt, equacionamos os expoentes tanto de m quanto de lt, e a gente chega no nosso resultado, tendo como resultado essas duas equações aí. Agora na etapa 3, para π1, a gente tem do lado esquerdo a nossa função encontrada, nossa equação encontrada, e do lado direito nós temos a primeira equação que a gente pegou, substituindo os resultados do esqueminha que a gente fez nos expoentes. E abaixo para π2 a mesma coisa, do lado esquerdo a equação que a gente encontrou, e do lado direito a equação inicial com os expoentes substituídos pelos expoentes encontrados lá no sistema. E no final a gente tem a relação entre π1 igual a função de π2, e a gente tem que lembrar que essa função de π2, que é essa função dependente, ela deve ser determinada experimentalmente. Vamos agora fazer outro adimensionamento, que vai ser para a queda de pressão no escoamento de um tubo. Vamos ler o enunciado. A queda de pressão ΔP para escoamento em regime permanente, incompressível e viscoso, através de um tubo retilíneo horizontal, depende do comprimento do tubo, que é L, velocidade média, V, da viscosidade do fluido, μ, e o diâmetro do tubo, D, da massa específica do fluido, que é ρ, e da altura média de rugosidade, que é E. Determine um conjunto de grupos adimensionais para que possa ser usado para correlacionar dados. Primeiro de tudo, a gente tem como dado a seguinte equação. ΔP, que é a queda de pressão, vai ser igual a uma função dependente de ρ, V, D, L, μ e E, para escoamento em um tubo circular. E a gente quer determinar um conjunto adequado de grupos adimensionais. Primeiro de tudo, igual no último esquema, a gente vai listar os parâmetros dimensionais. A gente tem ΔP, ρ, μ, V, D, L e E. A gente tem aí na imagem que no livro eles repetem μ, só que a gente vai ignorar essa repetição. Então a gente tem n igual a 7 parâmetros dimensionais. Etapa 2, selecionar um conjunto de dimensões fundamentais, que novamente a gente escolheu m, l e t. Etapa 3, dimensionar os parâmetros, listar as dimensões dos parâmetros em termos das dimensões primárias, que são a MLT, e a gente vai fazer isso de novo. Que a gente tem R igual a 3 dimensões primárias, que são MLT. Na etapa 4, a gente se restringe novamente a escolher como parâmetro repetente parâmetros independentes, a gente não pode escolher ΔP, e também parâmetros que não sejam a potência de outro parâmetro. Então a gente escolhe novamente ρ, V e D. E temos que M vai ser igual a R, que é igual a 3 parâmetros repetentes. Na etapa 5, fazendo aquela continha para ver quantos grupos adimensionais a gente vai ter, a gente faz N menos M, que é o número de parâmetros dimensionais, menos o número de parâmetros repetentes, que a gente vai ficar com 4 grupos adimensionais. Agora a gente forma as equações dimensionais novamente, substituindo as nossas dimensões primárias, os nossos parâmetros que a gente tem, equacionando, obtendo os resultados, e a gente tem essas seguintes etapas aí.
E como nesse caso a gente tinha 4 parâmetros adimensionais, a gente tem 4 π, π1 até p4. E da mesma forma, do lado esquerdo a equação obtida e do lado direito de cada um a forma da primeira equação substituindo os valores encontrados no sisteminha no expoente de cada parâmetro do inicial. E finalmente a relação funcional, que é π1 igual a f e os dependentes, que vai de π2 até π4, ou ΔP sobre Δρ sobre ρv ao quadrado igual a uma função dependente de π2, π3 e π4 já substituídos. E essa função, novamente, lembrando, igual na outra, ela deve ser obtida laboratorialmente. Agora vamos comentar um pouco sobre grupos adimensionais importantes. Com o passar dos anos, foi-se identificado centenas de grupos adimensionais e, como tradicional, o nome dado a esses grupos adimensionais, é o nome do cientista que primeiro utilizou eles. E alguns desses grupos, eles são bem fundamentais, a gente vê ele com tanta frequência em Metflow, que a gente separa um tempo só para aprender suas definições. Além de que entender o significado físico desses grupos adimensionais, ele também ajuda a gente a perceber melhor os fenômenos que a gente estuda. As forças encontradas nos fluidos em escoamento incluem inércia, viscosidade, pressão, gravidade, tensão superficial e compressibilidade. E a razão, a divisão entre duas forças quaisquer, ela vai ser sempre adimensional. E a gente viu previamente que a força de inércia é proporcional a ρv ao quadrado, a L ao quadrado. Então, quando a gente compara a intensidade relativa de várias forças fluídas em relação às forças de inércia, a gente obtém esse seguinte esquema aí. Comentando agora sobre grupos adimensionais importantes, a gente vai começar pelo número de Reynolds, que foi um engenheiro britânico que estudou a transição entre o regime de escoamento laminar e o turbulento em um tubo. Ele descobriu que esse parâmetro, que herdou o nome dele, é um critério pelo qual o regime de escoamento pode ser determinado. Experiências posteriores mostraram que o número de Reynolds é um parâmetro-chave também para outros casos de escoamento. Em testes de modelo aerodinâmico e outros testes, é conveniente a gente modificar o segundo parâmetro, que é o parâmetro pressão-inércia, ΔP, Δρ sobre ρv ao quadrado, inserindo o fator de 1 sobre 2, que aí a gente pode fazer o denominador representar a pressão dinâmica. E assim se dá a razão de Euler. Já no estudo de fenômenos de cavitação, a diferença de pressão, ΔP, é tomada como ΔP igual a P menos PV, em que P vai ser a pressão na corrente líquida e PV é a pressão do vapor do líquido na temperatura do teste. A gente combina esses parâmetros com P e V, o parâmetro adimensional resultante é denominado número ou índice de cavitação. Agora nós temos o número de Froude ao quadrado, que ele foi dado pelo William Froude, que foi um arquiteto naval britânico, que junto com seu filho, Robert Edmund Froude, ele descobriu que o parâmetro era significativo para escoamento com efeitos em superfície livre. E elevando esse número de Froude ao quadrado, a gente obtém o que pode ser interpretado como a razão entre forças de inércia e de gravidade. Agora nós temos o número de Weber, que ele é o inverso da quarta razão de força, que é o adimensionamento da tensão superficial, ou seja, tensão superficial sobre inércia. O valor do número de Weber ele é um indicativo da existência e da frequência de ondas capilares em uma superfície livre. E por fim, temos agora o número de Mach, que é um parâmetro-chave que caracteriza os efeitos de compressibilidade em um escoamento. Agora, reforçando a ideia de semelhança de escoamento e estudo de modelos, que foi o que eu expliquei sobre similaridade logo no início do vídeo, o teste de modelo exige que o modelo seja geometricamente similar ao protótipo, que é o modelo real, e isso é importante para que os dados que a gente obtenha deles, quando ele é transposto por uma escala, ele forneça a situação real. O escoamento no modelo e no protótipo devem ser cineticamente semelhantes, e essa semelhança cinemática ela exige que o regime de escoamento seja idêntico para modelo e para protótipo, que é o modelo real.
E se no caso do protótipo não há efeito de compressibilidade ou de cavitação, a gente deve evitar esses casos também no escoamento de modelo. Por fim, é isto. Eu agradeço por terem assistido até aqui. E todo esse conteúdo ele foi baseado no capítulo 7 do livro Introdução à Mecânica dos Fluidos, Fox, 8ª edição de 2010.